Mas queria até comentar aqui, que eu falei a semana inteira, né? É muito legal ver o trabalho que você está fazendo agora nos Reels e tal. Eu achei muito interessante. É diferente você ver esse tipo de conteúdo sendo feito por uma pessoa que tem tanta autoridade como você. Então você vê também a qualidade do conteúdo. Por exemplo, aquele vídeo que postou de costas assim e tal. Você falou que até lá fora tinha uma galera mais fazendo isso, né? Isso, e aqui no Brasil começou a ser feito agora. Cara, eu sempre curti esse tipo de conteúdo, sabe? E normalmente os gringos fazem mais isso, né? Sim. A gente não vê muito aqui no Brasil. E normalmente os caras que fazem esse tipo de conteúdo são modelos, assim. São caras que não necessariamente competem ou têm uma autoridade no meio, né? Sim. E aí eu achei que se eu juntasse a minha autoridade com o físico e com o conhecimento que eu tenho, porque eu pego muito dessas referências e acabo mudando um pouquinho, tá? Eu não chego e simplesmente replico. Eu, por exemplo, ontem fui fazer um vídeo de posterior de coxa e no vídeo o cara fala que o posicionamento dos pés interfere na ação dos isquiotibiais ali das diferentes porções. Ele queria sugerir que se eu virasse o pé para dentro, eu ia trabalhar mais a parte interna, se eu virasse o pé para fora e tal. E aí eu acabo, com todo o conhecimento, acabo alterando e mudando completamente, mostrando o meu ponto de vista, só que naquele formato. Eu me inspirei muito mais no formato do que no próprio conteúdo. Tipo, um formato mais dinâmico, um formato mais ilustrativo, assim, mais didático, né? Isso faz com que as pessoas tenham a curiosidade. E é uma coisa inovadora, porque eu não conheço nenhum atleta aqui no Brasil que faz esse tipo de conteúdo. Exato, também não. E eu comecei a gostar, cara, do resultado. Primeiro eu percebi que a galera curte demais o tipo de conteúdo, talvez pelo fato de estar vindo de mim também. A galera acaba achando legal. E, pô, eu curti demais o resultado, cara. Eu comecei a me dedicar à produção desse tipo de conteúdo. Sim, e é interessante porque até fica numa posição onde você tá mais descontraído, assim, por mais que as pessoas olham sempre com aquela autoridade, então acabam até criando uma distância, mas assim, de uma maneira mais descontraída, ficou muito legal de assistir. Cara, eu me diverti demais fazendo os vídeos e quem tá me ajudando, o Léo Araújo, né, cara? Sim. E eu falei pra ele assim, cara, a gente pode fazer dois tipos de conteúdo. A gente pode fazer o conteúdo pronto, editado pra galera, e a gente pode fazer o conteúdo do conteúdo, tipo, mostrando os bastidores da produção de conteúdo, cara, porque é muito engraçado, a gente se diverte muito, a gente dá muita risada, cara. Sim. É muito divertido. E assim, cara, a gente precisa ter esse prazer de poder fazer a coisa, sabe? A gente obtém um resultado e a gente faz porque gosta. Eu acho que isso é primordial para qualquer tipo de atividade, para te conseguir manter ela a longo prazo, ser sustentável a longo prazo, né, cara? Porque, pô, dá um trabalho danado. Eu, por exemplo, cara, eu não tenho muito... eu não estou acostumado a fazer esse tipo de coisa. Estou acostumado com a minha rotina de atleta. Para mim ainda é um pouco difícil ter que modificar a minha rotina de atleta para poder me dedicar à produção de conteúdo, né? É claro que é um processo. Aos poucos eu vou entendendo que é necessário. Mas eu me divirto muito, cara, porque é gostoso fazer. Sim, até brinquei contigo, né? Eu falei, caramba, é meio catabolizante, né? Essa vida de influência, que daí às vezes tu demora 1 hora pra fazer um minuto e meio, tá ligado? Tu vai lá fazendo as coisas, manipulando o vídeo e tudo mais. No início eu pensava um pouco mais dessa forma, depois eu comecei a ver, eu foco também no resultado, daí eu começo a querer fazer, tipo, o vídeo que eu demoraria, sei lá, 1h30 pra fazer, eu demoro 2, 3 horas porque eu quero que o resultado fique incrível, entendeu? Sim, mas fica, e é legal porque eu tava conversando com o semestre esses dias, tipo, hoje em dia eu quero consumir um conteúdo um pouco diferente, então eu não vejo mais muitas coisas do que estão rolando assim. Eu comecei a ver caras como The Salles, né, que eu falei pra você, que são seus amigos, o Alex Souto, que falam bem uma parte muito mais teórica de graduação, algo que é mais voltado à musculação, educação física, numa área mais teórica e mais para quem é realmente interessado em treinamento de uma maneira mais expert. E só que aí volta, porque quando você faz um conteúdo desse tipo, é como se eu estivesse vendo uma pessoa que é uma referência desse tipo fazendo algo que é muito rápido de aprender. Então em 1 minuto eu consigo absorver um conteúdo que talvez eu precisasse ler algumas páginas de um e-book, por exemplo. Às vezes, cara, é o tipo de conteúdo... Porque é o que acontece, cara, eu acabo focando ali em 3 pilares, né? Treinamento, dieta e lifestyle. Sim. E aí, o que acontece com a questão do treinamento? O meu objetivo ali não é comunicar diretamente profissionais da área, né, da saúde. O meu objetivo ali é poder estar, de uma forma didática,
produzindo um conteúdo para o entendimento de um próprio praticante. O praticante de atividade física, quando ele contrata um serviço personal trainer, por exemplo, ele não quer saber de... Às vezes o personal fica ali, vai fazer um exercício e ele fica explicando origem, inserção e dando uma palestra. Às vezes o cara só quer sentar na máquina e fazer com o mínimo de segurança possível e de eficiência. Sim. Tá cansado. E aí, às vezes, cara, eles não entendem que o cara não precisa saber tão a fundo a parte técnica. E o objetivo daqueles vídeos ali é, de uma forma leve, em 1 minuto, fazer com que a pessoa entenda um pouco, mas de forma, às vezes não tão superficial assim, mas é de uma forma ilustrativa, de uma forma que faça o entendimento. Então, acredito que esses vídeos vão acabar se tornando referências para os próprios profissionais, às vezes, utilizarem isso para poder, em pouco tempo e de fácil entendimento, para as pessoas, assim, os próprios praticantes mesmo, sabe? O cara, por exemplo, o cara que é um praticante, ele não quer ser um expert em fisiologia, em cinesiologia. Mas ele também ele precisa do mínimo de informação possível para saber o que ele está fazendo também. Sim. Então acho que esse material casa muito bem com esse tipo de... É demais, até deixa a pessoa um pouquinho mais formal, né? Tipo, aqueles caras não querem crescer a asa. Mano, aí tu vai ver um vídeo teu, tá ali colorido, aqui é o latíssimo dorso, isso aqui é o romboide, não sei o que. A pessoa começa a identificar, vê a imagem, esse visual, tira um pouco da pessoa só ficar na imaginação. Mano, o que é um latíssimo dorso, tá ligado? Sim, ou talvez seja a asa que ele tanto fala, que ele quer crescer, que ele quer ter aquela largura, entendeu? Então é muito legal essa questão do dinâmica, né? Do visual junto com o exercício. E é bem legal. O físico ajudou no visual também. É a aula de anatomia. Normalmente quando pega um vídeo referência, o vídeo referência sempre é melhor do que o vídeo que tu tá replicando aquele conteúdo, né? Sim. Nesse caso foi o contrário. Eu acho que eu vou mandar pros caras lá dizer, porra, tá aqui, ó. Aprende comigo. Exato, legal. Cara, mas vou falar uma coisa pra vocês também. Pra fazer esses vídeos, cara, eu tive que também desencanar um pouco dessa cabeça de mentalidade de atleta que o cara leva ao longo dos anos, né? Sim. De ficar, tipo, se expondo. Eu não quero fazer vídeo sem camisa, eu não quero fazer vídeo de regata. Tu pega atletas, assim, mais da minha geração, dos 40 anos, assim, os caras são bem resguardados com relação à exposição, assim, né? Sim. Eu sempre fui um cara que treinei pra competir, eu nunca fui um cara que treinei pra fins estéticos, assim, falando meio social. Eu nunca fui um cara que treinei pra estar bem no verão, por exemplo. Sim. Eu sempre levei isso como uma profissão de fato, né? E não agora eu já estou numa fase que eu curto, assim, me sentir bem o ano todo e tal, mas eu encarava isso de uma forma muito, muito rigorosa, né? E... esqueci o que eu estava falando. A questão da exposição do shape. E aí para eu conseguir quebrar um pouco isso, assim, fazer o vídeo, falar, porque tem um pouco de preciosismo, assim, do cara falar, o cara acha que nunca tá legal fazer os vídeos, as coisas. Quando eu vi, eu falei, vou desencanar, cara, parar de ficar pensando com a minha cabeça de marombeiro e começar a fazer as coisas pensando no que a galera vai ver, né? Às vezes o olhar não é o mesmo. E o pessoal curtiu demais e agora eu coloquei meu foco no resultado do conteúdo. Então desencanei um pouco desse meu preciosismo, que às vezes impede a gente de fazer as coisas, né, cara? Eu falo isso porque tem muita gente que deve estar nos assistindo aí e deixa de fazer as coisas às vezes porque fica esperando o momento perfeito, o ambiente certo, propício, né? E, cara, às vezes a gente tem que meter a cara, fazer mesmo, porque a gente pode estar dando um grande passo para uma grande mudança, né? Os primeiros vídeos eu fiquei meio encabulado, assim, e tal, fiquei meio criterioso, ficava analisando meu shape, assim. Agora eu olho o resultado do vídeo, eu não fico analisando meu físico. Eu fico analisando o resultado do vídeo, sabe? Não fico me apegando tanto à condição física. Não é um campeonato de fisiculturismo. É um vídeo que vai trazer um conteúdo. Sim. Então eu fico muito mais focado no resultado do vídeo. Se o vídeo está comunicando aquilo que eu quero. Exato. Sabe? Então a partir do momento que eu conseguir virar essa chave e parar de ficar pensando muito assim com a cabeça do atleta e pensando muito mais com a cabeça do gerador de conteúdo, acredito que eu consegui desenrolar melhor. Edu, esse preciosismo que você tem, talvez, ou não tá se desapegando. No começo, lá quando você teve a primeira experiência, começou a entrar na academia para começar a treinar,